Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E, cara, que brutal, né, cara? O Brasil, ele não cansa de me impressionar e de passar vergonha globalmente. É inacreditável. Não bastava aí essa derrota. É uma derrota, né? Vamos convir que é uma derrota contra Marrocos. Porque, sinceramente, se você empata com um time, não é nem seleção, né? Um time feito Marrocos, cara. É uma derrota contra uma seleção europeia, por exemplo, uma seleção que tem alguma tradição de futebol. E para piorar a situação, ainda tem essa notícia no mesmo dia do jogo que tacaram uma... Foi no mesmo dia ou foi no dia anterior? Não lembro agora. Que tacaram uma mulher da ponte e ninguém viu que... Cara, ninguém viu, tinha gente filmando, os instrutores ali... um pegou pela perna dela e não viu a corda ali centímetros perto dele, né? 3 caras tacaram uma mulher da ponte e ninguém viu que ela não tava com a corda. Principalmente ela, né? Que era a última pessoa que poderia esquecer disso, cara. Mas enfim, né? Vamos falar sobre isso. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado. Assim vocês podem escolher um tema livre para eu falar aqui e dar a minha opinião e também ajudam o canal a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Isso ajuda demais o conteúdo também chegar a mais homens, certo? Por último, tem um aulão gratuito aqui na descrição e no comentário fixado sobre como iniciar o seu canal no YouTube, dar os primeiros passos para você monetizar ele e conseguir uma renda que vai te permitir ter liberdade financeira e geográfica, trabalhar de qualquer parte do mundo. Eu, inclusive, dou o passo a passo ali, justamente baseado no meu conteúdo, nos meus ganhos, nos meus números e nas minhas táticas. Ou seja, tudo que deu certo para mim eu estou ensinando, pelo menos de início ali, naquele vídeo. Descrição é fixada para vocês. Aula muito boa. Agora, entrando no assunto de fato. Cara, que bizarro, né? Como o Brasil, ele tem uma cultura de confiabilidade numa sociedade de baixa confiança. O Brasil ele é conhecido por ser uma sociedade de baixa confiança. E existem sociedades de alta confiança, que são High Trust Societies, né, como chamam, por exemplo, aqui na Austrália, em países de primeiro mundo, geralmente. Essas High Trust Societies são sociedades que elas passam leis considerando que as pessoas vão operar majoritariamente de boa fé, tá? Inclusive, tem um gráfico, eu não sei qual foi a metodologia ou as fontes, mas eu lembro de ter visto um gráfico que mostrava países ali no mapa mundi baseados na chance de você, por exemplo, receber a sua carteira de volta caso você a perca. A Austrália estava com 51%, 49% por aí, né? E países como Noruega, Dinamarca estavam assim acima de 60%, 70%. Tinha países que chegavam a 80% de chance de você receber sua carteira de volta caso você a perdesse na rua. O Brasil estava em 7% e eu já acho muito, sabe? Quando eu digo muito, é que eu acho que sobreestimaram o Brasil nessa metodologia aí. Porque eu acho que assim, a chance de você receber sua carteira de volta é 1%, sabe? Ou menos. Assim, se você receber, vai ser faltando dinheiro. Então, isso é basicamente isso que significa, a grosso modo, né, uma sociedade de baixa confiança e uma sociedade de alta confiança. As leis no Brasil, elas já são feitas se baseando na má fé do brasileiro, né? Na Austrália e em outros países cuja sociedade é de alta confiança, as leis, não só as leis, mas também os negócios que são feitos, né? As empresas, elas operam baseadas na boa fé do cidadão. Como, por exemplo, o fato de que muitos transportes públicos aqui na Austrália, você basicamente só paga se você quiser, tá? Não tem cobrador e você que tem que botar a sua carteirinha ali para perder crédito na maquininha. E muita gente simplesmente não faz isso. Vou até confessar que muitas das vezes eu também não faço. Quando eu andava de transporte público, né, eu também era recém-chegado aqui no país, então eu não fazia, né? Pois é, eu não sou muito diferente também do brasileiro que eu critico aqui, tá? Eu também sou brasileiro e é uma coisa a qual eu me envergonho de fato, mas não vou mentir também. Mas é isso, a mentalidade do brasileiro é sempre essa, né? Ah, essa empresa aqui é grande, essa empresa já ganha milhões, eu não vou pagar porque eles já são ricos, entendeu? Eu que sou pobre, fudido, eu ainda preciso desse dinheiro, era $5 por aí, né? Metade para estudante, é $10 na verdade, mas para mim era próximo de 5.
E aí, beleza, você entende finalmente que o país, o Brasil, ele é uma sociedade de baixíssima confiança. E aí você vê pessoas que confiam mesmo estando num país de baixíssima confiança, como é o caso dessa moça aí, de 21 anos, perdeu a vida simplesmente porque confiou em outros brasileiros. É uma coisa que você não pode fazer pelo bem da sua própria existência, pela sua integridade física. Você não pode confiar em brasileiro. Ela até postou, numa ironia, numa brincadeira, no Instagram, antes de pular ali. Na verdade, ela foi jogada, né? Meio que numa brincadeira, numa tradição que eles tinham ali no esporte. Isso configura um homicídio doloso, os caras já foram pegos aí, né, mas eu vou entrar nesse assunto mais à frente. Ela postou o seguinte: quem foi que me deixou pular de bungee jump? Isso já é um sintoma muito claro da mentalidade do brasileiro, a qual, se você quiser sobreviver nesse país, você não pode ter, cara. Essa mentalidade de quem foi que me deixou fazer isso? Quem foi que não me impediu, entendeu? Quem vai olhar pela minha segurança? O brasileiro, ele tem essa mentalidade de delegar a própria segurança, a própria integridade física, as próprias responsabilidades para instituições, para empresas, para outras pessoas que eles creem ou simplesmente não questionam se são mais competentes ou não que eles próprios, né? Então essa mulher, cara, ela confiou cegamente que os instrutores ali, eles sabiam o que estavam fazendo. Talvez por um vício, um vício de rotina, se eu não me engano é isso, né? Por exemplo, você acredita que o sol vai nascer amanhã porque o sol nasceu todos os dias anteriormente, né? Até então. Mas nada disso te garante que o sol vai nascer amanhã. Da mesma forma, cara. Não é porque nunca houve um acidente num esporte radical desse que não pode acontecer com você e que não vai acontecer com você. Então é o vício da rotina, né? E a última pessoa, como eu falei, a última pessoa que podia ter deixado isso acontecer foi ela. Os 3 homens ali, na verdade foram mais, acho que foram 6 responsáveis que foram pegos e criminalizados por homicídio doloso aí. Alguns deles tentaram fugir, ficaram algumas horas ou até um dia fugidos, mas usaram helicópteros para capturar os caras. Eles vão pegar doloso, sei lá, de 6 a 20 anos, né, pelo que eu vi aqui no Código Penal. Mas eu acho que pegam uns 8 a 10, vão sair provavelmente por bom comportamento pela metade do tempo. Aí réu primário, né? Tem toda aquela coisa ali, tem vários trâmites jurídicos que eles podem ter ali pra se safar. Não se safar, eu acho que eles não vão se safar, mas pra diminuir a pena. Então assim, eles não vão perder a vida inteira atrás das grades, tá? Mas a mulher perdeu a vida dela. A moça de 21 anos perdeu a sua juventude simplesmente porque ela delegou a responsabilidade de checagem do material de segurança para pessoas numa sociedade de baixa confiança, sabe? E, óbvio, né? Isso se tornou assunto global, principalmente no Twitter, e já tá tendo aquela típica crítica que não é infundada de terceiro-mundista ser inconfiável, tá? Porque, cara, é bizarro, o vídeo é bizarro. Eu não sei se vocês viram o vídeo, mas os caras tacam uma mulher. Cara, dá pra ouvir o barulho do corpo dela batendo no chão, assim, e é perturbador. Os caras olham pra baixo, assim, sem reação alguma. As pessoas que estavam filmando também, diversas pessoas. O noivo dela filmando. Ninguém notou que a corda estava no chão e não tinha nada preso à mulher. Parece que, sei lá, anestesia... É que a ficha não cai imediatamente, né? Obviamente. Mas é bizarro como só depois que tá, como a galera fala, acorda. Cara, ninguém checou a parada, entendeu? Então, pra mim, isso fica uma lição, sabe? No Brasil, desconfie de tudo e de todos. Quiçá até da sua família, porque tem muitos relatos aí, muitas pessoas que vivem em famílias ruins e disfuncionais. Nunca confie nem em empresas, nem em autoridades que operam num país cujas leis são feitas já se baseando na má fé do cidadão. Às vezes não é nem má fé, às vezes é simplesmente burrice mesmo. Nem todo mundo que oferece um serviço, que tem um alvará, ou que simplesmente já fez aquilo centenas ou milhares de vezes e nunca deu errado, está capacitado ou é competente para evitar um acidente ou alguma coisa desse gênero, né?
Veja, por exemplo, em países de primeiro mundo, como aqui na Austrália, por exemplo, eu vejo muitos brasileiros falando assim, pô, eu até fiz essa crítica também quando eu cheguei aqui em vídeos, nos primeiros vídeos, né, das minhas primeiras impressões na Austrália, que o australiano, ele é bem fresco com essa questão de segurança, ele tem protocolo para tudo, e, por exemplo, se tá trabalhando com pintura e existe um serviço de carpintaria tão bobo quanto tirar pregos de uma parede, os pintores não fazem isso. Eles chamam o carpinteiro, esperam o carpinteiro aparecer para ele tirar os pregos da parede. Os pintores não fazem isso porque não é responsabilidade deles e porque eles acreditam que não são capacitados, porque eles até falam, cara, vai que essa porra tá num cano aí, entendeu? Vai que eu faço alguma merda. E eu obviamente como bochileiro médio, cheguei e falei, cara, porra, vocês são frescos pra cacete. Qualquer um consegue tirar um prego de uma parede. Só que eles são muito preocupados com essa coisa de protocolo. Então, as regras de segurança, elas são seguidas à risca. Você basicamente não trabalha em serviço algum que seja, assim, fora de escritório, sem um high-vis, como eles chamam aqui, né? Um high vision vest, que é aquele colete fluorescente, geralmente é verde fluorescente, ou laranja fluorescente, que permite que você seja muito bem avistado de dia, porque você se destaca, e de noite, se algum farol, por exemplo, brilhar em cima de você. Da mesma forma, steel caps, que são umas botas de bico de aço, o óculos e o capacete. Sabe, para qualquer, até motorista de metrô usa essa porra. O motorista dos bondinhos aqui da cidade usam essa porra, velho. Simplesmente, luva, o cacete, entendeu? Simplesmente porque é protocolo. O brasileiro não possui senso de prioridade. Na minha opinião, esse é o maior defeito do brasileiro e talvez dos países de terceiro mundo. Que eles não têm prioridade econômica, eles não têm prioridade sobre segurança, eles não têm prioridade até mesmo em suas próprias vidas. Então eles valorizam muitas das vezes botar uma TV e um som ali de altíssima qualidade em vez de rebocar a própria casa. Eles valorizam coisas fúteis e não a qualidade de vida. Eu acho que isso tem muito a ver com a colonização ibérica, tá? A colonização ibérica é uma merda, foi uma merda. Os países colonizados por Portugal e Espanha, tu vê que quase todos eles são terceiro-mundistas. Serão todos, né? E aí ficam dizendo assim, mas é porque eles roubaram as reservas naturais. Porque eles arrancaram o pau-brasil e o ouro. Nada, porra. O Brasil, por exemplo, ainda é cheio de reserva natural. Ainda tem bastante ouro, pedras preciosas, petróleo, sabe? Ainda tem muita mata. E por que o Brasil não é industrializado? Por falta de prioridade. Tá, tudo bem. Eu admito que isso também é por conta de políticas supranacionais, tá? Planos globais que não têm interesse de industrializar o Brasil, porque senão o Brasil teria um mercado interno forte, pararia de precisar exportar tanto e deixaria de ser um grande fornecedor de insumo para países, países mais ricos e mais influentes, e isso prejudicaria certos planos globais aí, né, que nós sabemos que estão em operação. Isso eu entendo. Mas se você estuda os planos de desindustrialização do Brasil, tipo com Fernando Collor, né, cara? Que cara desgraçado. O psicopata brasileiro lá. Parece o Patrick Bateman e tal. Ele foi eleito, inclusive, majoritariamente por mulheres que achavam que ele era atraente. Que ele era simplesmente bonito. E aí elas usaram do efeito Halo e pensaram, se ele é bonito, ele deve ser competente. O cara fudeu o Brasil, um dos piores presidentes. Não é à toa que quase foi impeachmentado, né? Só não foi impeachmentado de fato porque ele renunciou. E foi um dos poucos a renunciar. E é bizarro, cara. FHC também fez merda e, obviamente, o Nine Fingers, né? O Lula também ajudou na desindustrialização do país. E, cara, como é que um país de proporções continentais não é industrializado? Tem que ficar exportando o insumo pra importar manufaturado, tá ligado? Porra, dá pra usar tudo isso na indústria nacional e vender aqui dentro mesmo, abastecer o próprio mercado, mas não, manda pra China, manda pra outros países, eles produzem lá e volta pra cá. O gasto com frete é bizarro, mas enfim, né? Simplesmente por conta dessa delegação, a cultura da delegação da responsabilidade do país, do brasileiro em geral.
Eles não querem ter responsabilidade sobre a produção interna, não querem ter responsabilidade sobre nada. Manda para os outros resolvem e eles compram e acabam pagando muito caro, né? O Brasil nunca deixou de ser uma colônia. O Brasil nunca deixou de ser colônia. É um país escravagista até hoje. Independência, soberania é o caralho. Esse negócio de vai brasa é meu ovo, pô. Esse país tá uma colônia desde 1500. E aí você vê como essa cultura, pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Como a cultura da falta de prioridade, da delegação de responsabilidades e da alta preferência temporal podem ser assassinas, né? Podem levar a homicídios dolosos e a mortes, como o caso dessa moça de 21 anos, a vida toda pela frente, uma moça até bonita, cara. Morreu de uma forma, assim, brutal, sabe? O corpo, daquela altura ali, ficou bem sinistro. Deve ter ficado feio, traumatizou todo mundo, traumatizou o noivo, deve ter traumatizado os amigos ali, talvez os pais, eu não sei quem estava presente. Mas, porra, você vê alguém que você ama ir embora dessa forma, é sinistro. Então, o Brasil é um país onde você não pode correr risco, meu parceiro. Você não pode correr risco jurídico, você não pode correr risco político, você não pode correr risco financeiro. Cara, eu não confio nem em parque de diversão, sabe? Sabe aqueles parques de diversão que vão pra cidades, aqueles itinerantes? Ah, porra, do Minhocão. Botar seu filho. Ah, vamos lá, vamos botar meu filho no Minhocão. Lá ele. Vamos botar meu filho na montanha russa, na roda gigante, no martelo, ou sei lá o quê. Parceiro, boca de se fuder, pô. Tu tá pedindo, tá correndo um risco, assim, tu tá confiando, cara, naqueles, entre aspas, técnicos, né? Técnicos que não tem equipamento de segurança nenhum, que eles não devem fazer checagem de porra nenhuma. Aí eu lembro desses parques que iam na minha cidade, esses parques itinerantes, bizarro, porque os fios todos passando pelo chão, assim, era basicamente gato feito no poste ali, com alvará e permissão da prefeitura, mas era basicamente gato, né? Aí eu lembro daquele barco viking, sabe, que ele era feito com um pneu velho de algum carro. Era um pneu de carro, velho, usado, que ele girava o casco do barco ali embaixo. E aí dava pra ouvir toda vez que o casco do barco passava pelo pneu, aquele som de carro freando, sabe? Aí, porra, cara, aquilo ali eu falava, meu irmão, isso aqui vai dar merda. Só que a mentalidade do brasileiro é essa, né? Eu acho que o brasileiro ele se adaptou a essa questão do risco, inclusive, atrelou isso até a coragem e a macheza, e aí fica aquela máxima do Felipe Ret, né? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário, acima das nuvens. Só que são riscos imbecis e idiotas, entendeu? São riscos muito bobos. Isso me lembra até o Anderson Silva no podcast, né? O Spider, falando bem assim, cara, tu não vai ver negão morrendo dessas coisas, entendeu? Porque o negão, ele morre de comorbidade, ele morre de diabetes. Tu não vai ver um negão morrendo porque ele caiu de bungee jump ou ele caiu escalando uma montanha. Palavras dele, né? Aí ele até cita o Jay-Z lá que de jet ski ele tava com capacete. Mas, novamente, né? Ele tava nos Estados Unidos e os Estados Unidos ele tem uma cultura de protocolos de segurança também muito forte. Só que, assim... Eu entendo o que o Anderson Silva quis dizer, só que essa questão racial no Brasil não faz muito sentido. Porque o Brasil ele tem uma cultura muito homogênea. E até racialmente, 80%, mais de 80% do país é preto ou pardo. Então é muito difícil você fazer essa diferenciação entre branco e negro no Brasil. No máximo, você vai pegar a galera do Sul, que já tem assim 5 gerações só se reproduzindo com branco. Aí você vai realmente dizer, pô, esses caras são brancos aí. Mas, assim, pra cima ali do sul, cara, praticamente todo o Brasil, 85% do Brasil, se não 90% mesmo, tirando o sul, né, é preto ou pardo. Então é muito difícil você fazer essas diferenciações raciais no Brasil e culturais também, porque o Brasil, mesmo tendo proporções continentais, ele tem uma cultura até que bem homogênea. Tipo, vai ter algumas diferenciações, talvez ali na forma de se alimentar, né, na alimentação, no sotaque, mas essas coisas mais, vamos dizer assim, os valores brasileiros, né, eles são todos iguais, cara, do norte ao sul. Talvez o sul seja mais diferente, justamente por conta dessa diferenciação racial também. Porque na verdade, étnica, né, porque etnia é raça mais cultura. A colonização ali foi diferente, a migração foi diferente, enfim.
Aí você vai ver, inclusive, o IDH no Brasil, os maiores níveis estão no sul. Então, assim, se você quer realmente ter uma experiência de primeiro mundo dentro do Brasil ainda, tu não precisa ou não quer sair do Brasil, não pode, e quer ter uma boa experiência de primeiro mundo, cara, vai pro sul. Isso aí não sou eu que tô dizendo, não, é os próprios censos, tá? Tem IDHs lá próximos de cidades e países da Europa, tá? De primeiríssimo mundo. Agora, ainda é Brasil, tá? Ainda está sob a federação e, infelizmente, o Brasil não é um país que dá muita liberdade estatal, como os Estados Unidos, por exemplo. É um país muito federativo e isso é péssimo, né? Ainda mais para um país tão grande, mas enfim, aí já são outros 500. Então, em resumo, a lição que fica é essa, cara, não confie em ninguém, entendeu? Não dá pra confiar em ninguém no Brasil. Principalmente coisas que envolvem risco, que envolvem propensão à violência. Sempre desconfie do brasileiro, velho. Sempre desconfie do brasileiro. E o pior é que quando você sai do país e você vai pra, por exemplo, o primeiro mundo e você tem contato com outros brasileiros no primeiro mundo, você começa a perceber que o problema do Brasil é justamente o brasileiro. Não é, porque o Brasil ele foi usurpado das suas riquezas naturais. Porque os outros países não deixam o Brasil crescer. Porque... Não é, cara, é o brasileiro, sabe? Você pode culpar a colonização ibérica, porque a colonização ibérica é horrível mesmo. Veja, por exemplo, a cultura de trabalho em Portugal e Espanha. É uma merda, irmão. É uma merda, é muito mal pago, tá? Em Portugal e na Espanha. A mão de obra são extremamente mal pagas. E são países que não são muito industrializados também. Eles ainda têm muito aquela cultura, quase que medieval, né? Tanto na arquitetura, quanto na produção. E é engraçado porque quando um país ele toma essa decisão de não se industrializar, ele precisa, inevitavelmente, diminuir o preço da mão de obra. Porque, por exemplo, em países industrializados, você consegue aumentar o preço da mão de obra porque o preço das matérias-primas é muito baixo, o preço da alimentação é muito baixo. Então, esses países de primeiro mundo têm essa concepção, tá? Que pode ser muito bem atrelada a QI, simplesmente, que é o senso de prioridade de que mão de obra, trabalho é algo que tem que ser recompensado. Trabalho é realmente riqueza, né? E países que têm uma cultura de ostentação, por exemplo, a produtos e insumos e industrializados, enfim, manufaturas em geral, eles valorizam demais esses produtos e querem ostentar e aí aumentam muito o preço, né? Isso acaba aumentando muito o preço. Aí o Brasil tem muito essa cultura da ostentação. Países latino-americanos têm muito essa cultura de ostentação, países de terceiro mundo no geral. Já países de primeiro mundo, exceto os Estados Unidos, que são muito ricos e tem muito essa cultura do bem mercadológica. Mas eles são muito ricos, eles são ricos o suficiente para fazer isso, né? E a mão de obra ainda assim lá é muito bem paga e os insumos ainda são muito baratos, mas eles têm tanto dinheiro sobrando que eles podem ostentar. No Brasil, por conta dos produtos serem muito caros, para a sociedade funcionar, para a economia funcionar, a mão de obra tem que ser barata. Alguma coisa tem que ser barata, tá? Ou a mão de obra ou os insumos. Não tem jeito. E aí você vai ver, por exemplo, em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Austrália e até alguns países da Europa, cara, as casas, elas são muito baratas de construir em comparado a países como o Brasil. Pega o Brasil, por exemplo. As casas são muito caras de construir porque os materiais são caros e a própria estrutura das casas, com tijolos muito grossos, sabe, com concreto pra cacete, não sei o quê, muito cimento, e mesmo que é um país que não tem furacão, não tem terremoto, sabe, não tem esses desastres naturais que destroem casas. Quer dizer, até tem ali uns tornadinhos aqui e ali, sabe, dá pra sentir um terremoto numa área ou outra, mas na maior parte do Brasil não se sofre com isso. Já nos Estados Unidos, por exemplo, tem várias áreas que são acometidas por esses desastres naturais e as casas lá são literalmente de papel, velho. Aqui na Austrália também. Se eu bater na parede aqui, é papel, pô. Inclusive, se eu tropeçar e botar a mão na parede pra me segurar, é capaz da minha mão atravessar a porra da parede. Não é literalmente papel, é um tipo de papelão, sabe? E dentro tem um forro, um tipo de insulação para manter a temperatura, mas é só isso. É só isso, basicamente. A estrutura é bem frágil, mas é muito barato de construir por conta disso. O que é pesado aqui, o que é caro é mão de obra, é pintor,
carpinteiro, eletricista, encanador, essa porra é cara a hora, entendeu? No Brasil é o contrário. Tudo pra você fazer no Brasil, pra construir no Brasil, é caro. Agora, pra você pagar alguém, a diária é barata. Porra, como é que tu dizer que a diária do pedreiro 300 conto tá barato, coruja e tal? Cara, 300 reais pra um trabalho desse, extremamente estafante, sabe? 8, 12 horas de trabalho, 300 reais, não dá nem... Veja em dólares, por exemplo. Divide isso aí por 5, velho. Não dá nem 60 dólares direito, velho. 60 dólares por um dia inteiro de trabalho. Cara, o americano médio, ele recebe 35, 40 dólares por hora, sabe? Em média. E o cara, no Brasil, você tá trabalhando um serviço desse o dia inteiro por 60 dólares, às vezes menos. Você realmente descobre o quão pobre você é, quão miserável o país é, o Brasil é, e a moeda vale tão pouco quando você sai do Brasil e vai para o primeiro mundo, cara. Eu não tô dizendo isso nem assim, arrogante, você é prepotente. É realmente a verdade, cara. Eu não digo isso com nenhuma emoção no meu peito, com nenhuma intenção, sabe? Eu tô expressando isso literalmente. E é isso, cara. Você vai confiar em profissionais no país que são extremamente mal pagos, que eles têm que trabalhar 12, 16 horas por dia para sobreviver, que eles têm um senso de prioridade horrível e por conta dessa cultura de trabalho e baixíssimo salário, eles precisam viver de anestésicos sociais que levam uma cultura de ostentação, uma cultura de bebedeira, de droga, de irresponsabilidade. Você vai confiar sua segurança a esses profissionais? Não dá para delegar a sua integridade física, a sua segurança a ninguém no Brasil, sabe? Não dá para confiar nos políticos, óbvio. Na verdade, em nenhum país do mundo, eu acho que nenhum país ocidental dá para confiar em político, mas enfim. Mas no Brasil isso é ainda pior. Você não pode confiar na comida que você come, que é servida a você. Você não pode confiar na Anvisa, você não pode confiar na Anatel, você não pode confiar nessas instituições, nesses órgãos públicos ou privados. Você não pode confiar na polícia, você não pode confiar em ninguém que tá te prestando serviço no Brasil, cara. E o pior é que é verdade, sabe? Tu confia deixar o pedreiro na tua casa fazendo obra? É foda. Aqui na Austrália, a mentalidade do brasileiro é uma desgraça, né? Eu já fui infectado. Como eu falei, eu não sou muito diferente do que eu critico aqui. As críticas que eu faço, inclusive, são autocríticas muitas das vezes. Aqui na Austrália, cara, prestando serviços muitas das vezes, eu fui deixado sozinho em casas, em locais, com ambientes de valor. Cara, os primeiros 3 dias que eu fiquei aqui na Austrália, foi, na verdade, na casa do amigo de um amigo que já tinha vindo aqui pra Austrália. E aí ele falou, porra, meu amigo tá indo pra aí, deixa ele dormir na tua casa. Eu não conheci o cara, o maluco me deixou sozinho quase que um dia inteiro na casa dele, com materiais de valor ali. Então é sinistro. É sinistro porque na sua cabeça de brasileiro passa a possibilidade de você falar, caralho, e se eu malocar essa porra aqui, irmão? E se eu meter a fita em alguma coisa aqui? Quem é que vai me impedir, entendeu? Então eu cresci com essa mentalidade do tipo... Tem alguém fazendo serviço na sua casa, nunca deixe sozinho. Tem visita na sua casa, mesmo que conhecido de infância, conhecido de longa data, amigo de longa data, não deixa sozinho. Fica vigiando. Fica sempre de olho, fica sempre desconfiando. E o brasileiro ele até consegue entender isso na hora de, por exemplo... a possibilidade de roubo, possibilidade de violência, tipo, não deixa desconhecido com criança, né? Pô, não deixa a pessoa sozinha com um objeto de valor presente, ou mesmo que não seja objeto de valor, às vezes o brasileiro ele rouba qualquer merda, né? Ele maloca qualquer coisa ali. É tipo aquela cena do golpe baixo? Não, é o Jerome roubando tijolo dentro de um carro, usando um tijolo pra quebrar o vidro. O brasileiro ele tem uma mentalidade dessa, cara, e não é nem exagero por ser uma série satírica. Às vezes o brasileiro perde mais pra roubar pelo simples ato de roubar. Hihi, levei vantagem. Aí a gente tem que ouvir também, cara, eu ia falar sobre isso eventualmente, mas vamos aproveitar que a gente tá falando das escatologias brasileiras aqui, né? O caso do Mike Leão, o caso dessa moça aí que faleceu e o caso do Henry Borel. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, só que eu tava esperando sair do hype, porque o vídeo tem que ficar na bolha, né? Não pode furar a bolha que dá merda. Eu falo certas coisas que o bochileiro médio ele não quer ouvir e acaba se rebelando contra mim e aí... enfim, é uma merda. Mas esse caso também pegou repercussão mundial, porque basicamente uma juíza perdoou judicialmente, deu perdão judicial
a uma mulher que estava envolvida na tortura e morte do próprio filho, né? De 3 anos, o Henri Borel. O padrasto pegou, eu não vou dizer justamente, porque eu acho que esse cara merece muito pior, 43 anos por isso. Mas a mulher, segundo a juíza, ela usou a seguinte narrativa. Ah, não, ela já sofreu demais com misoginia e com machismo nas redes sociais, e isso já é sofrimento suficiente para pagar a sua pena. Vocês entendem que, segundo essa juíza, 43 anos de prisão é equivalente a sofrer racismo, não. É que é comparável a racismo, misoginia, né? Ou pelo menos estão tentando fazer isso. Misoginia e machismo nas redes sociais. Caralho, sofrer cyberbullying, que é só desligar a tela. Cara, sai da internet, desliga a tela do computador e você para de sofrer cyberbullying. Ai não, mas veja, ela também recebeu ameaças de morte. As pessoas iam na casa dela jogar merda. Ela foi ameaçada de linchamento, as pessoas cuspiam nela na rua. Meu parceiro, isso tá de sacanagem, né? E tá errado, porra. E tá errado. Essa é a questão. O brasileiro, ele também tem um comportamento, assim, uma cultura extremamente emocional. É extremamente afetiva, na verdade. Tem um vídeo excelentíssimo, na minha opinião é muito bom, do Rafael Falcon, que é um dos mais famosos aqui no YouTube sobre analfabetismo funcional. Pegou 600 e tantas mil visualizações. E ele usa um editorial da revista Veja para explicar muito bem o que é o analfabetismo funcional. É só você jogar aí como identificar um analfabeto funcional, que é o primeiro vídeo que aparece aqui no YouTube. É do Rafael Falcon. E ele explica muito bem como o analfabeto funcional, que na minha opinião deve ser 80%, 85%, 90% dos brasileiros, talvez mais, eu não sei, né? Mas é uma maioria bem esmagadora, bem grande. Mas ele explica que o analfabeto funcional ele não se comunica de forma literal. Quando ele fala, ele não está tentando passar o significado aurélio da palavra que ele está falando, das palavras, né? Ele está tentando, na verdade, comunicar um conjunto afetivo, emoções. E ele usa o exemplo de um editorial de uma revista tradicional do Brasil, que é a revista Veja, que, teoricamente, eram para ter pessoas literariamente capacitadas, não é? Na teoria. Porra, são pessoas que estão escrevendo para o Brasil inteiro. Uma revista tradicional de décadas no Brasil. E um editorial ainda por cima. Ele usa esse exemplo e ele mostra como aquilo ali é um analfabetismo funcional total. E ele justamente diz que, cara, isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo, tudo bem, de uma mídia mainstream, né, que no Brasil em especial, não é muito confiável, porque nós sabemos que não é muito confiável, mas a maioria das pessoas confia na mídia tradicional. E aí ele diz que isso é só um exemplo, que se você puxar... Abre a TV Senado, pô. Abre a TV Senado pra você ver ali. Porra, tem um monte de analfabeto funcional ou analfabeto disfuncional mesmo, né? Abre o TV Senado, que é uma vergonha do caralho. Se você puxar um documento oficial, às vezes até redigido por um juiz, você vai ver analfabetismo funcional ali também. Eu já tive acesso a inquéritos policiais cheios de analfabetismo funcional. E realmente, cara, o brasileiro, ele é extremamente emocional e ele se comunica através de um conjunto de afetos. Nunca é literal o que ele quer expressar, ou quase nunca, tá? O analfabeto funcional, ele não se expressa de maneira literal. Por exemplo, tem um cara, já vi psicólogo, tá? Ou seja, um cara que teoricamente deveria ser capacitado. Já vi cara formado em letras, que tem canal no YouTube, conhece meu conteúdo e fica toda hora me chamando de ressentido. Daí eu olho pra isso, tem um inclusive em especial que todo post, a cada 3 posts na comunidade dele, ele fica dizendo coruja ressentido, coruja ressentido. Aí ele usa essa palavra de uma maneira afetiva, sabe? De uma maneira emocional, ele não consegue explicar. Ele não consegue nem sequer entender o que é o ressentimento. Ele usa essa palavra de forma pejorativa, porque ele sabe que possui uma carga emocional, né? Uma carga que transmite às pessoas a ideia de que o indivíduo que recebe esse qualitativo, ele é uma pessoa que não superou, que ele é imaturo, que ele vive no passado, que ele é traumatizado. Só que ele não consegue entender que o ressentimento, como o nome sugere, é sentir de novo, não é ressentir. E que necessariamente esse qualitativo ele tem que estar atrelado a alguma emoção, a algum evento traumático na vida da pessoa. Ele não consegue explicar, ele nem se cabe a competência de explicar o que eu estaria na teoria ressentindo, que evento ou que emoção eu estaria ressentindo. A mesma coisa é um frustrado, tá? Mas frustrado com o quê?
sabe? Qual frustração? E por que a frustração em si seria um termo pejorativo? Porque é uma emoção humana padrão. E os problemas que eu cito aqui no canal, os problemas jurídicos, políticos e comportamentais do Brasil, porra, você não se sente frustrado, não? O cara fica dizendo, o Coruja é um frustrado, mas é claro que eu sou frustrado. Eu sou tão frustrado com o Brasil que eu saí do Brasil. E você vê uma mulher que, porra, de 21 anos, que morreu por conta dessa incompetência, você não se sente frustrado? Você vê o caso Henri Borel aí, que é basicamente a comprovação do que eu sempre fico dizendo aqui sobre ginofascismo, e que mulheres, dado o poder, elas vão destruir a porra do mundo, porque elas não conseguem ter um conceito de justiça objetivo, de moralidade funcionais, e elas querem, no fim das contas, é a comprovação, nesse caso o Henri Borel aí, de que os homens, eles são cidadãos de quinta categoria e que eles vão ser penalizados em detrimento das atitudes femininas. Foi o que aconteceu. Eu não tô dizendo que o padrasto ali não merecia a pena que vai receber. Eu acho que ele merecia até mais. Mas, basicamente dizer que a vida feminina vale muito mais que a masculina. Basicamente dizer que as mulheres estão acima da lei. É basicamente as mulheres fazendo um complô jurídico para se ajudar, né, fazendo conluio, né, contra homens em benefício próprio. Porque dizer que a mãe ali que estava envolvida na tortura e morte do guri, de 3 anos, que ela sofreu demais com machismo, é basicamente dizer que, os homens, o problema do macho na sociedade justifica a impunibilidade. Não, impunibilidade não. O perdão jurídico desta mulher. É uma vilanização do homem e da qualidade de macho, entendeu? Da macheza. Porra, você não se sente frustrado? Então é isso, o analfabeto funcional, ele não tá nem aí para as consequências do que ele fala, para a carga literária do que ele fala, para a literalidade, não é? Que é outra coisa também do que ele fala. Para o significado, Aurélio, ele só quer comunicar um conjunto de afetos. Ele vai te xingar, ele vai fazer esses ad hominems, né? Ataque pessoal, calúnias, difamações, falsas acusações, mentiras mesmo, porque no fundo o que eles querem é denegrir a sua imagem. Eles não querem ter responsabilidade ou não querem passar uma ideia, né? Eles querem passar uma emoção, uma sensação. Eles querem mobilizar as outras pessoas para se revoltarem contra você. Isso é característica bem psicopatológica, tá? Isso é bem coisa de psicopata. E no Brasil, porra, se o Vorcaro, me corrigindo aqui que eu falava Varcaro, não sei porquê, mas o Vorcaro, ele diz que para ser banqueiro no Brasil você tem que ser literalmente um gangster. Imagine para ser juiz, né, para ser promotor, para ser até advogado mesmo no Brasil. Porra, tem que ser gangster também, né? Ou, em outras palavras, um psicopata. Um psicopata. Então essa juíza tinha uma psicopatologia, assim, sem precedentes. E, cara, até em países ultrafeministas, como aqui a Austrália, como a Inglaterra, tá? que tá passando por uma distopia ruelista brutal com os imigrantes lá, do tipo imigrantes cometendo estrufos, né? Cometendo assassinatos e sendo perdoados, ou recebendo penas pífias. Nem esses países impunem mulheres dessa forma, cara. O Brasil, ele é o país mais ginofascista do mundo, é o mais escravoceta que existe, na minha opinião. Então fica aqui a máxima do vídeo, né? Que tá no título ou na thumb, sei lá, eu vou botar em algum lugar. Nunca confio em brasileiro, cara. Eu, por ser brasileiro, não confio em mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo, de vez em quando eu faço merda. Nunca confio em brasileiro, porque olha essa juíza, puta que pariu, velho. Ela tem o canudo. Ela tem a toga. Porra, vai se fuder, cara. Qualquer um que botou essa mulher nesse poder aí, de certa forma é cúmplice, né? Caralho, ou no mínimo tem que se envergonhar do tipo, cacete, eu que entreguei o diploma pra essa criatura, eu ia falar outra coisa. Fui eu que aceitei o juramento dela de justiça e de julgar a todos igualmente, caralho. No mínimo tem que se envergonhar, cara, que país maldito. E aí, como a gente sabe, no Brasil o sistema jurídico do país, ele é muito baseado, como eu disse, em emoção, né? O que levou, inclusive, essa juíza a tomar essa decisão. Felizmente, a revolta... É que o brasileiro também tem uma memória muito curta, mas eu tô vendo que a revolta tá muito grande e que os advogados e muitos promotores estão recorrendo, sim, para retirar esse perdão, tá? E fazê-la pagar pelos crimes de fato. Mas eu não duvido que simplesmente a parada morra porque, Mike Leão, a mulher que foi jogada do bang jump e morreu.
Ah, mas alguma outra coisa, Copa, não sei o quê. O povo esqueça e ela seja perdoada mesmo. Não duvido, novamente, não confio em brasileiro, né? Mas, como eu estava dizendo, o sistema jurídico do país ele é muito emocional. A prova é esse caso do Henri Borel. E por isso ele é muito baseado em jurisprudência, ele é muito baseado em precedente, ele é muito baseado no tipo, aconteceu antes, pode acontecer agora. Então, por conta disso, vão usar esse caso aí como precedente para outros perdões judiciais porque mulher sofreu machismo e misoginia. E aí se torna um argumento retroalimentativo, né? Do tipo, a mulher faz merda, e uma merda revoltante, a sociedade se revolta, começa a xingar ela de vários nomes, com razão, daí ela recebe perdão porque ela sofreu demais na mão dos julgadores do tribunal da internet. Ah, porra. No Brasil é assim, uma merda acontece, abre-se a porteira, tá? As pessoas elas começam a perceber. É que nem aquele vídeo do. Aqueles vídeos de pessoas roubando, ou aquele. Cara, aquele vídeo é muito bizarro, velho. Que é do bolo, o aniversário de São Paulo, né? O bolo do aniversário de São Paulo, meu Deus do céu. Fizeram uma montagem que. Tem um vídeo de um macaco. De um monte de macaco comendo bolo e comendo de forma educada. Nenhum dos macacos fica pegando e fugindo. Não, eles sentam e comem o bolo. Pior que, porra, tudo bem, são macacos criados em zoológico e tudo mais, mas ainda assim são macacos, sabe? Domesticados, mas ainda são macacos. E aquele vídeo do aniversário de São Paulo, cara, puta que pariu, aquele vídeo é o mais escatológico que eu já vi em relação ao Brasil. Porque começa primeiro uma pessoa pegando e fazendo merda, sabe? Porra, pega balde, aqueles baldes de margarina. Sabe aqueles baldes de margarina que vem 20 quilos, 30 quilos de margarina? Os caras pegando aquilo ali, aí um tacando no outro, aí botando em sacola de supermercado. A coisa infernal, tá? Infernal. Na minha opinião, aquilo ali é infernal. O inferno, o Sheol, ele deve ser parecido com aquela porra. Tomara que Deus tenha piedade de mim, porque eu já nasci sendo punido por ser brasileiro, né? E o brasileiro é assim, ele vê um fazendo merda, ele fala, tá liberado, vamos fazer. A mesma coisa no sistema jurídico, isso é uma cultura que vai para o sistema jurídico, político, tá? Social, cultural, isso aí é a cultura do Brasil em geral. Daí abre-se esse precedente e eu estou cravando, vocês vão ver mais isso acontecendo, tá? Isso ainda vai acontecer e no caso de mulheres, não, ela já foi... Isso já acontecia, só que não a níveis tão altos, tão grandes assim, de um caso jurídico. Mas as mulheres elas já tinham favores e indulgências da sociedade por essa narrativa de que elas sofrem demais. Aí o machismo, aí o patriarcado, aí a misoginia, né? Chegou ao cúmulo de um perdão judicial para uma pena que deveria ser capital, na minha opinião. Mas a mulher recebeu perdão judicial. E isso vai acontecer de novo. Então é isso. Enfim. E aí a gente tem que ver fatalidades dessa acontecendo e também o caso do agrogay, né? Cara... Agrogay. Quem foi que chamou o cara de agrogay? O Mike Leão lá. O filho da mãe matou a própria... Não sei se ele fez isso, tá? Mas estão investigando a possibilidade dele ter matado a própria cabra, queimou os HDs do computador dele, porque os vídeos das câmeras de segurança provavelmente provariam que foi ele que matou a própria cabra e não foram perseguidores, como ele tentou construir essa narrativa de arquivo X aí, de que ele viu um OVNI. O cara teve reconhecimento internacional também, né? E aí, o Brasil é foda, cara. Ele não cansa de me surpreender e de me fazer passar vergonha. Porque também teve repercussão internacional esse caso aí do OVNI do Pico do Paraná. E era a porra de uma outra chácara ali vizinha do cara. Os barulhos que ele tava ouvindo era de bambuzal ou coisa do gênero, né? A cabra que morreu provavelmente, pelo menos estão investigando, né? Não vou dizer provavelmente, mas estão investigando a possibilidade dele ter churrascado o bichinho simplesmente para criar uma narrativa de perseguição. Várias incoerências, mentiras nos podcasts e nos relatos que ele tem dado, as pessoas pegando ele na mentira. E é óbvio a desmascaração ali geral, total, de que, gravaram ali o dono da outra chácara simplesmente desligando as luzes e ligando por requisição via celular, né? Ligaram pro cara via celular e falaram, desliga as luzes da tua chácara. O cara desligou e gravaram o vídeo do cara desligando a luz lá da distância, mais ou menos, de onde era o sítio do agrogay, né? Cara, que país maldito, velho. Pelo menos dá pra rir, né? Claro que não dá pra rir. Porra, pior que estão fazendo os memes. Estão fazendo os memes bizarros botaram a cena do Rei Leão, do macaquinho jogando o leãozinho ali, botaram a cena do Drake e Josh. Os caras pegam pesado, velho. Os caras pegam pesado umas paradas assim...
mórbida, entendeu? E o pior, tu acha que é só brasileiro que tá zoando? Não, porra, os gringos também estão zoando, né, esse caso. E, obviamente, usando aquele argumento, porra, não confia em terceiro-mundista. Não confia em quem tem o QI médio de 83. Essa parada do QI médio brasileiro já chegou na gringa também. Mas o caso do agrogay, o caso do agrogay é risível, é assim. Eu vi o Moreno Tatuado postando na aba comunidade dele, o Hihi levei vantagem. Eu vou até postar na minha aba comunidade também. No momento que eu lançar esse vídeo, eu vou postar lá, só pra dar risada. Vejam lá a charge do agrogay no Hihi levei vantagem. E aí botaram lá o pôster do Arquivo X, eu quero acreditar, né? O UFO, o OVNIzinho ali de brinquedo, e ele na frente do computador com cara de macaco. Esse meme do Hihi levei vantagem é um dos melhores que já foram feitos no Brasil. Não tem jeito. Mas é isso aí, senhores. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.